Esperar uns 2 minutinhos aí pro pessoal entrar. Tem alguma sugestão de música? Vou colocar uma musiquinha aqui, um eletrônico, alguma coisa assim. Boa noite, boa noite. O YouTube não tá carregando aqui, então vamos deixar. Eu ia colocar um eletrônico de fundo, mas não tá carregando aqui. Deixa eu ver. Boa noite, obrigado pela presença de vocês. Agradeço a todos vocês que ajudaram compartilhando o evento, né? E, bom, vamos começar sem música mesmo. É, o Tiga tá certo. Às vezes a música até atrapalha, né? Bom, vou falar sobre como começar na profissão. O melhor exemplo que eu tenho para dar é o meu. Então eu vou contar mais ou menos o que eu fiz para começar. Bom, quando eu tinha. Eram uns 12 anos, uns 10 anos. Eu comecei a ver filmes e séries sobre investigação e comecei a ficar com vontade de trabalhar nessa área, mas eu não tinha nem ideia, eu só via pelas séries mesmo. E daí eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar com isso. E os anos foram se passando, com uns 14 anos essa ideia continuou, e daí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para trabalhar com isso. E tipo, nessa época a gente sempre foi de uma família pobre, né? Não vou dizer humilde, sei lá, mas a gente sempre foi pobre, a gente não tinha muitas condições. Aí eu comecei a trabalhar e conforme eu fui trabalhando, eu percebi que eu só ia aprender através da educação, né? Então eu comprei um curso, bem vagabundinho, não aprendi muita coisa. Mas ao longo dos anos, aí eu fui pegando o jeito, foi com uns 16 anos mais ou menos, eu já tinha feito uns 3 cursos de investigação. E eu já tinha conseguido guardar uma grana mais ou menos, e daí eu comecei a fazer alguns casos para amigos, conhecidos, é, coisa que eu não recomendo o pessoal fazer, porque você às vezes pode acabar perdendo um amigo por trabalhar com pessoas próximas, né? Tipo, investigação que mais aparece é adultério, 70% dos casos. Se você investiga, sei lá, a namorada do seu amigo, eles terminam, você descobre que ela está traindo e eles voltam, provavelmente você vai perder aquele amigo, porque ele vai contar que te contratou e tal, e a namorada vai se afastar. Isso tanto vice-versa, né? Tanto para um quanto para outro. O pessoal tá chegando ainda. Bom, aí com uns 16 anos mais ou menos eu vou contando a história e vou passando o que eu fui fazendo para ir começando, que foi um negócio gradativo. A maioria do pessoal que me procura, que manda mensagem, é o pessoal que tem mais ou menos a minha idade ou mais novo, só que tem o pessoal de 40, 50 anos também. Mas geralmente é um pessoal, um público mais novo que tem interesse. Pois é, Wendel, tenso mesmo. Normalmente é um público mais novo, então é um pessoal que, tipo, às vezes a pessoa nem trabalha ainda. E quando eu comecei, eu já trabalhava, só que, cara, eu vivia sobrevivência, trabalhando hoje para ter o que comer amanhã. Então, eu digo que é possível, tipo, não é uma profissão elitista, é uma profissão que
Se você quer fazer, você consegue. Eu digo que ser um médico, um advogado, é quase elitista. Porque, tipo, se você não conseguir uma bolsa, alguma coisa, se você veio de uma família muito pobre, você não vai conseguir. Agora, trabalhar na profissão de detetive, você consegue. Tipo, com um curso, com estratégia, trabalhando muito com estratégia. Falando nisso, tem o Thiago aqui, acho que ele ainda está na live. O Thiago Krasevski, acho que eu falei certo porque o meu sobrenome é complicado também, eu aprendo fácil sobrenomes difíceis. E ele tem um canal que fala bastante de estratégia também, eu acompanho o canal dele ali. Quem quiser acompanhar, depois ele manda o link aí se puder. Mas o nome do canal é o nome dele. Ah, ali, ele já falou. Você tem que trabalhar muito com estratégia. Tipo, tudo na vida é estratégia, se for pensar assim. E, oi aí, beleza? Aí, o que que você pode fazer nessa profissão? Com mais ou menos uns 2 anos de profissão, eu tava ganhando de 5 a 7 mil. Tipo, um médico, um advogado, de começo assim, não consegue ganhar isso. E tipo, isso, nossa, expandiu muito minha mente. Com 2 anos, com 6 meses mais ou menos de profissão, eu tava conseguindo me manter. Mas esses 6 meses foram muito difíceis. Eu vou chegar neles daqui a pouco. Bom, por onde eu comecei? Eu tinha o sonho e comecei a estudar para adquirir conhecimento sobre. Depois eu tracei uma linha reta. Eu estou no ponto A e preciso ir para o B. Eu sou um merda e eu quero ser um Sherlock Holmes da vida real. Meu objetivo não é ser um detetive comum. Eu quero ser o melhor. Ainda não sou, mas eu estou no caminho. Aí eu falei, tá, eu tenho esse objetivo. O que eu posso fazer? Eu já estava adquirindo conhecimento, que era o primeiro passo, e daí eu comecei a adquirir dinheiro e depois eu fui arrumando os recursos. Uma câmera, tem essa câmera aqui, ó. Essa câmera ela não é muito boa, o bom é uma filmadora, mas essa aqui com a lente, se colocar uma lente super zoom, ela é perfeita para investigação. Eu fui adquirindo câmeras, equipamentos, rastreador, mas o que é a essência para investigação? Filmagem e rastreamento. Se você conseguir esses dois, você já pode começar. O que eu indico para quem está querendo começar? Compre um curso. Não importa qual curso que seja, só não compra o pior curso que às vezes o pessoal me procura, eu indico alguns cursos, a pessoa vai lá e compra o pior curso que existe, porque é o mais barato. Não compra o pior, compra um mais ou menos ali para você começar a ter uma base e compra um rastreador. Daqui mais uns tempos acho que eu vou fazer um vídeo, vou postar no YouTube falando sobre rastreadores e câmeras. Uma câmera filmadora básica com um zoom de 32 e já dá para começar. Você tem que ficar um pouco mais perto da pessoa, mas a minha mulher acabou de entrar. Tá de olho, né? Tá de olho. Aí você já consegue começar a fazer alguns casos. O que eu indico para vocês? Começa a fazer casos de adultério, que é o mais fácil, o que mais tem, e localização de pessoas, porque tipo não tem tanto risco. Se você começa com, deixa eu ver, casos mais complicados, estelionato, às vezes você pode cair no colo de um caso de investigação de uma quadrilha, alguma coisa assim. Daí, como você não tem muita experiência, é melhor você pular fora. Tipo, não faça trabalhos que você não tem capacidade ainda para fazer. Então começa fazendo adultério, que é o que vai mais aparecer, e fica até você enjoar. Você fala, isso aqui é muito chato. Eu hoje em dia eu não suporto fazer casos de adultério, assim, é muito chato. Localização de pessoas eu gosto bastante. É um trabalho que quase não tem custo, é bom para quem está começando. Às vezes você não precisa nem ter veículo. Quando eu comecei a pé, sem nada, sem nada. Eu não tinha nenhuma moto para começar. A única coisa que eu tinha era uma câmera de uns R$ 300, uma câmera vagabundinha usada, e um rastreador. O rastreador acho que era mais caro que a câmera, 350. Agora, só que eu comprei um rastreador, o melhor que tinha,
por causa, como eu já não tinha veículo, eu precisava de um rastreador que não falhasse para eu saber aonde que o investigado ia estar. Essa era uma das estratégias que eu tinha. Amanhã eu vou falar sobre campana e daí eu vou acabar falando sobre o rastreador e tal, como fazer uma campana eficiente, a de amanhã, né, no caso. Bom, vamos ver em qual ponto que eu tava. Eu fiz anotei uns tópicos aqui. Tá, quem pode ser detetive? Qualquer pessoa que tenha interesse. Essa é uma vocação, digamos assim. Tipo, não é para pessoas comuns, pessoas acomodadas. Porque, tipo, às vezes você vai ter que trabalhar final de semana, às vezes você vai ter que fazer uma campana de 10 horas seguidas no começo da sua profissão. Conforme você vai crescendo na profissão, você vai adquirindo colegas e tal, daí você vai revezando e podendo ser um pouco mais tranquilo. Mas provavelmente você vai trabalhar bastante no começo. E depois você vai melhorando, vai ficando um pouco mais tranquilo. Homem, mulher, independente da idade, pode estar começando. Com 16 anos você já consegue começar a pegar alguns casos. Você não vai ter muita autoridade. Na terceira live do último dia, que eu vou, depois de amanhã no caso, eu vou falar como ter sucesso na profissão. Nesse caso, aí eu vou explicar algumas coisas que eu fiz para, mesmo sendo novo, porque eu tenho 23 anos. Quando eu comecei profissionalmente com 18 anos. Tipo, quando eu fiz 18 anos, eu falei, eu vou começar agora. Eu já tinha me preparado. Dos 18 aos quase 19, eu já tinha conseguido uma boa cartela de clientes. O detetive trabalha muito com parcerias, com advogados, contadores, empresas de venda de veículos, porque às vezes a pessoa compra, não paga e some, daí o detetive tem que achar essa pessoa, né? Deixa eu ver. Bom, aqui eu já falei um pouco quando eu era adolescente, meus 18 anos, quando eu comecei profissionalmente, com 16 eu fiz alguns casos, né? Falar sobre a persistência. Precisa de muita persistência. Tipo, se você é uma pessoa que não tem muita condição financeira, né, no caso, tu vai ter que se esforçar bastante para conseguir ter sucesso. Mas é totalmente possível. Eu não sou um gênio, não sou uma pessoa acima da média. Eu acho até que eu tenho um QI inferior à média da população. E, mas se você tiver persistência, mesmo se você não for um gênio, você vai conseguir. Então, o que eu sugiro para quem quer começar é todo dia um passo, todo dia um degrau. Começa estudando todo dia, você estuda um pouco. Quando eu comecei a estudar, lá pelos meus 12 anos, 10 anos, não tinha propriamente dito o YouTube. Tinha uns sites na internet. E eu tinha um celularzinho desse tamanho, quadradinho. E eu conectava no Wi-Fi da escola. Eu ia para a escola só para pegar o Wi-Fi. Eu fiz amizade com All Networking. Fiz amizade com um cara do laboratório de informática e eu consegui o Wi-Fi. E daí eu pesquisava em sites. Eu abria o site ali, carregava ali uns 3 4 sites, ia pra sala, sentava lá e daí ficava lendo e anotando no caderno o que os detetives que postavam nos blogs faziam e tal. E daí isso foi um começo, porque tipo, no começo eu não tinha dinheiro, né? Depois que eu fui adquirindo dinheiro para comprar os cursos, né? E o que eu indico para vocês absorvam o máximo de conteúdo possível. Nunca é demais. Quanto mais conteúdo você tem, é mais bagagem que você tem e tem a prática também, que não adianta. Eu tenho um negócio que eu absorvo muita coisa, só que nem tudo eu coloco em prática. E daí, sem prática, é a mesma coisa que não saber fazer aquilo ali. E, bom, vamos continuar. Questão de networking ainda. Quem não conhece networking, você fazer amizades com pessoas que podem te agregar, pessoas que podem te ajudar a crescer e você ajudando elas a crescer também, né? Bom, eu comecei a tentar fazer amizades com detetives, mas como eu era muito muito novo e inexperiente e tal, eu não recebi apoio de ninguém. E um negócio que eu me orgulho bastante hoje em dia é que outros detetives que me esnobavam
inclusive aqui na minha cidade. Na minha cidade tem, eu estava dando uma pesquisada no YouTube, o maior canal de detetive do YouTube é da minha cidade. O maior canal dessa área da minha cidade, pra você ter ideia da concorrência que eu tinha no começo. E nenhum deles me ajudavam. Eu ia trabalhar de graça para eles, para aprender e tal, só que ninguém quis. Conforme eu fui estudando e aprendendo e comecei a botar em prática, é, com mais ou menos 2 anos, 3 anos, hoje em dia faz 6 anos desde que eu comecei. 5, 6 anos, acho que faz uns 6 anos já. 2, 3 anos depois que eu comecei, os outros detetives foram obrigados a me reconhecer como um profissional. E, tipo, imagina você ser esnobado por todos ali e depois as pessoas terem que te reconhecer você como um de igual para eles. Isso aí foi mais uma força que eu tive para continuar, né? E é tanto que os trabalhos que surgem muitos trabalhos e os que eu não quero, que eu não acho interessante, eu vou passando para outros detetives. E esses mesmos que não não me aceitavam, né, no caso, tiveram que engolir a língua, né? E provavelmente vai acontecer com vocês. Então, persistência para continuar lutando, mesmo que ninguém te apoie, né? Bom, seus familiares provavelmente não vão te apoiar, não me apoiaram na minha família, né? Quando eu comecei, depois que eu conheci minha mulher, ela sim me apoiou, mas minha mãe sempre foi contra. A ideia dela de prosperidade é ser. Salve! A ideia de prosperidade para minha mãe é ser CLT, carteira assinada. E isso hoje em dia é terrível, pelo menos para mim, né? Bom, começando na profissão, quando eu comecei cobrando R$ 150 a diária. Aqui em Cascavel, eu moro em Cascavel, Paraná. A diária está saindo em média R$ 300, aqui eu cobro. Meus concorrentes estão cobrando mais ou menos essa diária um pouco para mais, tipo 400, 450 no máximo, assim. Se o trabalho tem muita dificuldade, exatamente, mano, persistência é tudo. Se o trabalho tem muita dificuldade, eu acabo cobrando mais, né? Sei lá, R$ 500, R$ 600 a diária. Mas se é um trabalho mais simples, coisas que eu cobro em média uma semana de trabalho, 15 dias no máximo, assim. E os trabalhos normalmente se encerram eu consigo resolver eles. Mais ou menos. E a faixa de solução é mais ou menos uns 80% mais ou menos de casos positivos, né, que a gente consegue ter sucesso. Bom, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, né? Deixa eu ver. Bom, vamos abrir agora. Vocês têm alguma curiosidade, alguma coisa que queiram perguntar? Vou deixar esse espaço uns minutinhos aí para fazerem as perguntas e eu vou respondendo. E daí a gente continua. Enquanto isso, eu vou olhar os outros tópicos. Não perguntas? Tá, beleza, vamos continuar. Aqui eu tenho algumas perguntas. Deixa eu ler aqui, tá muito pequenininha a letrinha. Como saber sobre a concorrência da minha cidade? Tipo, se eu vou ter dificuldade. Bom, o que eu te recomendo? Eu fazia bastante no começo isso aí. Pega o teu WhatsApp, pode ser o seu WhatsApp mesmo. Pesquisa no Google ali, detetive particular, cidade tal, por exemplo, Cascavel. Eu fiz uma lista de todos os detetives da cidade e fui mandando mensagem no WhatsApp ligando para cada um e falando: ah, eu tenho um trabalho tal de adultério e eu gostaria que você me passasse um orçamento e tal. E aí você vai ter uma ideia da sua concorrência. Você vai ver a lista de detetives que tem, os sites dessas pessoas.
Provavelmente você vai ter uma dificuldade no começo. Isso é meio garantido. Os 6 primeiros meses, os 12 primeiros meses é meio dificultoso, mas depois você já começa a pegar o jeito, as pessoas começam a te conhecer e daí tu vai fazendo o giro ali. O mais difícil é o começo. Depois que a roda já tá girando ali, é só aumentar a velocidade. Bom, qual é o caso mais marcante que eu resolvi? Deixa eu ver. Eu acho que foi de localização de pessoas, que é muito traumático para as pessoas. A filha de uma mulher estava desaparecida e. Deixa eu lembrar. Como que eu falo sem dar as informações da pessoa? A menina estava desaparecida e ela tinha problemas mentais, né? E daí a mãe tava desesperada, porque tipo, o celular dela tava ligado, só que a menina tava em surto. E já fazia tipo uma semana que a menina tava desaparecida. E aparecia que ela tava. A mãe dela ligava pra ela atendia, falava coisa com coisa. E quando. Deixa eu ver quando que foi. Quando ela me procurou, não, fazia uns 3 dias eu acho. Quando ela me procurou, aí eu lembro que esse caso eu resolvi em mais ou menos 2 horas. Fazia uns 3 dias que ela tava. Esse foi logo no começo da profissão. Fazia uns 3 dias que a menina estava desaparecida e aí eu conversando com ela e tal, eu falei, tá, sobre o celular dela e tal, como que tá o celular dela? Ela atende e tal? Ele falou, sim, ela atende, só que ela tá bem perdida, ela não sabe onde que ela tá e tal. E aí eu falei, tá, e você tem senha do e-mail dela, alguma coisa assim? Daí ela falou, sim, o e-mail dela é o meu e-mail, tá no celular dela. Aí eu falei, tá, isso vai do conhecimento, tipo, isso eu não vi em nenhum curso, foi fuçando na internet eu aprendi. Eu abri o Google Maps no celular dela e a última localização que ela estava. E ela tava tipo uma favela, tipo uma beirada de rio e tal, a localização dela. A gente foi lá e a gente achou. Foi, tipo, a mulher já tava desesperada, a polícia falou que não tinha o que fazer porque a menina ela ela tinha saído porque ela queria, tipo, mas a menina tava em surto. A polícia tinha, tipo, quando der tanto tempo a gente vai atrás. E, tipo, olha que absurdo. Imediatamente eles já tinham que ir atrás. E daí essa mulher me procurou em desespero e com uma informação simples, que era olhar a localização do WhatsApp, do Google Maps dela. Só que como a mãe dela é uma pessoa simples, ela não sabia mexer direito no celular. Ou às vezes pelo desespero, né? E a gente descobriu isso daí. E daí a mulher, tipo, eu falei, eu vou cobrar R$ 50 só pela consulta. Tipo, só pra não dizer que eu fui bondoso e fiz de graça. É, porque foi um negócio muito simples. Aí a mãe dela falou não e tal, e vou te pagar o valor integral. E dela acabou me pagando o valor integral. Eu aceitei, é claro, porque foi um negócio fundamental para a família dela, né? Imagina se alguma pessoa aborda ela durante a noite e tal, porque ela tava tipo perto de um mato ali. Imagina se essa moça é abusada, alguma coisa do tipo. Bom, vamos para a próxima pergunta. Acabei divagando demais nessa questão. Deixa eu ver. As táticas de detetives de filmes, livros, animes, etc. são táticas válidas? São. Tem coisas que são viajadas, mas, tipo, vamos dizer que a área que você. Eu não sei se você já fez algum vídeo sobre Death Note, que eu vejo que você faz de algumas séries e animes, né? Também. Livros, né? É, coisa do L. Coisas que o L faz do Death Note. Aquilo ali é muito aplicável. Que nem essa estratégia dessa moça que desapareceu. Eu parei e pensei o que poderia descobrir. E daí eu lembrei que eu poderia ter o e-mail dela no Google Maps e tal. E resolvi.
foi o que o L do Death Note faria. Coisas que o Sherlock faria, Sherlock Holmes, né? Dos livros ou das séries, são inspirações e a arte imita a vida ou a vida imita a arte, né? Eu acredito que muita coisa que a gente vê em filmes, séries, Mind Hunter, se eu não me engano, foi um negócio que eu assisti que também me abriu bastante a mente, né? Para séries como Hannibal também te faz expandir o conhecimento, né? Pensar além, tanto para crimes ou qualquer outra área que você vai atuar, né? Que o detetive tem várias áreas de atuação. Vamos para a próxima pergunta. Você trabalha com advogados ou polícia? Sim, advogados é o que mais trabalha, contadores, lojas de venda de veículos, polícia também, só que polícia é mais parceria, tipo, a polícia tem algum caso, por exemplo, o policial vem e fala, eu não posso chegar até lá. Peraí que estão me ligando, vou desligar. Eu não posso chegar até lá, eu preciso de alguém de fora que vá lá. E daí eu falo, não, eu vou. Eu sou meio doido. E daí eu falo, não, eu vou, eu faço. E daí, tipo, você fica me devendo. E aí eu não cobro nada, né? Até porque ele trabalha para o serviço público, ele não vai me pagar, né? Aí fica nessa troca de. Se eu tenho algum problema, eu posso estar falando com a pessoa, falando, olha, eu preciso de uma informação tal sobre tal pessoa, você consegue? E daí, pessoas de cartório também é a mesma coisa, você fazer uma troca de favores. A ideia é fazer contatos. Você precisa do máximo de contatos possíveis para melhorar a sua profissão. Tipo, você tem amizade com carteiro, pessoal do cartório, pessoas que trabalham em lojas de telefonia, pode te agregar bastante informações, né? Se a pessoa tem um contato numa operadora, se você tem um contato, por exemplo, na TIM, você precisa localizar uma pessoa, um número da TIM que você tem. Você só tem o número da pessoa e o seu contato trabalha nessa operadora, essa pessoa pode estar te fornecendo essa informação, mais dados sobre aquela pessoa. Bom, vamos continuar. Por que a maioria dos crimes que a polícia investiga não são resolvidos? Acredito que seja pela burocracia. Eu teve uma época que eu queria trabalhar para a polícia, mas eu comecei a perceber a burocracia, a dificuldade que você tem para você fazer qualquer coisa. Como detetive autônomo, né, você tem a liberdade para fazer do começo ao fim o negócio e você selecionar aquilo que você quer fazer. Se você trabalha para a polícia, você. Vamos supor que tem um crime de assassinato. E é um negócio que é meio macabro, mas eu gosto. É, Você precisa investigar um crime de assassinato. Você trabalha para a polícia, você se empolgou para fazer aquele caso, o teu chefe vai lá e fala, não, vai fazer os registros dos BO da semana, e você sai. Agora não, se o contratante veio, algum familiar, chega para você e fala, olha, assassinaram um familiar meu e tal, aconteceu um sequestro, um roubo de carga, alguma coisa assim, são alguns casos que eu fiz. Tu fala, não, eu faço isso aí, daí você pega do começo ao fim do negócio, até você desvendar. Tipo, isso é uma coisa que não tem na polícia. Tipo, você pega o caso ali, mas você não vai trabalhar exclusivamente naquele caso. A polícia tem o seu papel, é fundamental, mas nesse quesito o detetive é a área dele. Tipo, desvendar aquele crime que está ali. Tipo, você vai começar e você vai terminar aquele caso. E a taxa de solução é muito grande do detetive particular por causa disso, porque você não desvia seu foco para um lado, você faz um pouco um caso, um pouco outro. Tu começa e faz aquele caso e encerra aquele caso. Vamos ver. Precisa de alguma licença? Bom, a licença que precisa é fazer um curso de investigação que você vai. Hoje em dia, a regulamentação. Peraí, que eu vou pegar minha carteirinha. A regulamentação que tem é que você precisa fazer um curso de investigação
E você se cadastrar na prefeitura como autônomo, ou você abrir uma microempresa de investigação, né? Cadê minha carteirinha? Só que isso aqui é mais enfeite, né? Só para uma abordagem policial, uma coisa assim. Cadê, ó? Não vou focar muito que tem os meus dados ali. Cadê? É mais ou menos essa a certificação. Você precisa de um curso e se cadastrar na prefeitura para poder atuar, né? Mas no começo você não precisa nem se cadastrar na prefeitura, porque tipo, você não é muito relevante para a prefeitura, você ainda não está levantando dinheiro. A partir do momento que você começa a ter um giro, daí o governo começa a crescer o olho, né? Como detetive, o giro mensal mais ou menos é uns 5 mil. Pode, tipo, isso com 2 anos de profissão. Depois começa a aumentar. Ou diminui, vai, do seu esforço, né? Deixa eu ver. Agora está começando a melhorar novamente. Por causa da pandemia, eu tomei uma invertida bem grande. Eu tinha reserva de emergência, eu tinha investido no outro projeto e daí chegou a pandemia. Agora eu estou recomeçando, né? Bom, quais são os procedimentos operacionais padrão se você for pego numa investigação, a pessoa sob a investigação? Bom, não seja pego. Já aconteceu do investigado perceber alguma movimentação quando eu estava começando a investigar. Quando eu comecei, teve uma época que eu investigava de moto, fazer campana. Tá escuro aqui, acho que é a sombra. Eu fazia campana de moto. E como que você faz uma campana de moto? Eu me disfarçava de morador de rua e tal. Fazia uns negócios doidos. É, Aí você tem que tipo criar técnicas para não ser percebido. Tipo, o exemplo, estratégias, né? O exemplo do seu morador de rua, fingir ser um morador de rua é uma estratégia que eu usava, né? E se você for flagrado, por exemplo, já aconteceu de pensarem que eu era do PCC. Eu fui violentamente abordado pela. Eu fui investigado num bairro bem, bem de pessoas, empresários e tal, uma pessoa, e um repórter que bem, bem famoso aqui viu um veículo parado em atitude suspeita, né? Ele percebeu o veículo porque o meu veículo era de Belo Horizonte, ele não era aqui da cidade. Aí a placa ele estranhou e antes de qualquer coisa ele já chamou a polícia. E eu tava com o rastreador no carro do outro, do investigado, né? Eu tava um pouco longe, então não tinha como o investigado me ver. Mas daí eu fui abordado pela polícia, a polícia veio. Eu não me identifiquei como detetive, eu estava com minhas câmeras ali no carro, debaixo do casaco, né? Eu estava com um casaco no dia. Eu estava com todos os meus contratos de investigação assim dentro de uma pastinha no porta-malas do carro. Eles vieram, olharam todas as coisas, perguntaram o que eu estava fazendo. Eu falei, eu estou descansando. Tipo, eu não sou obrigado a falar exatamente o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, né? Aí eles revistaram meu carro, viram que estava tudo certo, estava tudo regular, olharam minha carteira, não viram minha credencial de investigador, não perceberam os contratos, não viram as câmeras de investigação e foram embora. Daí, essa foi uma vez que eu fui abordado. Já fui abordado 2 vezes, uma de moto e outra de carro. Pode acontecer. Então, o ideal é que você escolha lugares. Tem lugares que é quase inevitável. Porque, tipo, imagina um bairro que tem pouca circulação de pessoas, uma rua que não tem saída. É possível que você seja visto por alguém. O importante é que o investigado não te veja, para você não acabar com o caso. Ou que. Opa, deu um probleminha aqui. Vocês estão me vendo? Manda um joinha, alguma coisa se tá normal aí. Deixa eu ver, vocês estão me vendo? Como anunciar meus serviços como detetive? Bom, eu indico. Eu vou falar na última live, né?
sobre isso, mas eu vou adiantar um pouquinho. Principalmente internet. Internet é o que manda. Oi, peraí. Oi? Oi? Tá. Ah, minha mulher falando que está me vendo. Que não caiu, né, no caso. Bom, como anunciar? Primeiramente, internet, mas vocês precisam entender que é uma linha tênue, porque as pessoas que contratam o nosso serviço são pessoas de 40, 50, 60 anos e eles não têm tanto contato com a internet. Então, a indicação é ouro. Se você puder fazer amizade com pessoas que vão te indicar, é melhor ainda. Vamos ver. A polícia tem muitos casos para resolver de uma vez. Acredito que seja isso, exatamente. E casos banais também, coisas que não deveriam competir ser competência da polícia fazer. Daí eles acabam, tipo, a polícia civil é muito sobrecarregada de casos, né? Por isso que às vezes acaba. Opa, boa noite. Vamos ver. Disfarce de morador de rua. Aham, de usuário de drogas. Teve uma vez que eu estava investigando o filho de uma pessoa que era usuário de drogas e como se disfarçar no meio deles sendo usuário de drogas. Daí, no caso, roupa de maloqueiro, é, meio chinelão assim, pé meio sujo, cabelo e barba bagunçado. Tipo, eram usuários de drogas pesadas, né? Não é esses molequinhos que, da maconha, sabe? Drogas mais complicadas. E esse foi um caso bem perigoso. Então tinha que cobrar bastante pra fazer ele. É, já vi de carteiro, excelente. Vamos ver. Bom, acho que acabaram as perguntas, né? Aqui, deixa eu ver. Bom, vamos continuar. A segunda parte, essa parte é um pouquinho mais curtinha. Eu quero falar de 5 pilares. 5 pilares que são extremamente importantes para a investigação. É só para a gente finalizar bem essa live. Os 5 pilares são a paciência, é fundamental. Você tem que ser uma pessoa paciente. Se você não tiver paciência para esperar um investigado se movimentar, você vai acabar chamando atenção. Quando eu comecei, eu comecei a treinar algumas pessoas próximas para trabalharem junto comigo. E eu tive problema com uma pessoa que acabou sendo percebido pelo investigado porque ela não tinha paciência de esperar fazendo campana no carro. Ela ficava se movimentando, dando volta na quadra e daí acabou sendo vista. Isso é muito complicado. Bom, a paciência, né? O sigilo total. Essa é uma questão muito interessante. Se você não tiver total sigilo sobre os casos, até igual eu contando sobre esses casos, assim, eu tenho que pensar muito o que eu vou falar para não acabar entregando alguma investigação e prejudicando alguma pessoa. Porque ao longo dessa profissão, você pode acabar fazendo alguns inimigos. Normalmente não tem represália. Se você é um detetive mais tranquilo, você investiga mais casos simples, dificilmente você vai ter represálias. Mas é necessário que você tenha muito sigilo, tipo, tanto pelo seu cliente quanto pela sua profissão. A nossa profissão ela preza muito pelo sigilo. Você não pode entregar dados, tipo, vamos dizer que você está num bar, você está tomando um cerveja, você vai começar a contar o nome das pessoas que você investiga, qual que é o veículo dela, a cidade. Não, se você quer contar alguma história, tu muda os dados, muda a pessoa, muda a cidade, para você não entregar nada. O sigilo é muito importante e tem pessoas que não conseguem guardar segredo. Tipo, todos esses pilares, esses 5 pilares, são qualidades que você tem que aprender. Todos nós temos essas capacidades de ter esses pilares. A gente só precisa exercitar eles, né? Vamos continuar falando sobre a paciência, o sigilo, né?
é a honestidade. Esse pilar, se você não for uma pessoa honesta, você vai ter sérios problemas, tanto judiciais, quanto uma má fama. Se você for honesto uma vez, for desonesto uma vez, não importa quantos casos você foi honesto. Se aquela fama pegar, vai estragar com a sua carreira. Todas as pessoas que foram desonestas nessa profissão, todas eu não sei, né? Mas várias que eu vi, tanto na internet ou que eu conheci, acabaram, tipo, a pessoa, vou fazer e ninguém vai descobrir. As pessoas descobrem. Você como detetive tem que saber que a verdade uma hora ela vem à tona, se não por você, por outras pessoas. Vamos ver. O quarto pilar é o profissionalismo. Busque ser o melhor profissional possível dentro da sua profissão. Não importa também se você não vai ser detetive, o seu objetivo é ser o melhor em qualquer área que você esteja. Se você não for o melhor, de que adianta você? Você não vai crescer, vai ficar estagnado, né? E busque estar sempre aprendendo, né? Para você se destacar. Vamos continuar. Postura. Postura. Esse é interessante também. Na última aula eu vou falar sobre vestimentas. É, mas vamos falar no geral. Ainda tem o pessoal entrando na live. É, você precisa ter uma ótima postura. Tipo, não digo tanto, mas uma linguagem corporal. Você tem que mostrar que você é a pessoa certa para aquele trabalho, para os clientes, né, no caso. Você tem que ter uma roupa adequada. Não adianta você chegar todo zoado ali, um bonelão ali e tal, chegar tudo esquisito, falar, a pessoa conta o caso dela, você fala, tá, senhora, aqui o problema tá resolvido. Nem fala em problema, fala problema. Você tem que ter uma linguagem razoável. Você não precisa ser um professor de português, mas você tem que ter uma comunicação razoável, e isso é tudo com o tempo. Eu não sou uma pessoa muito comunicativa, mas no um a um ali com o cliente eu sou um bom vendedor, eu consigo vender bem a ideia. É, então, linguagem, roupas, né, uma roupa mais apresentável, né, pelo menos com o cliente. Quando você estiver na rua, de morador de rua, pior. O importante é você não ser percebido. Mas com o cliente ali, a apresentação conta muito. O jeito que você chega, o veículo que você chega. Quando eu comecei, eu não tinha veículo. Então a minha estratégia era começar. Tipo, eu tratava com a pessoa 9 horas da manhã para se encontrar num local. E eu chegava 8 horas, 8 e meia, para a pessoa não ver eu chegando com um carro velho. Quando eu tinha um carro velho, né? Ou quando eu não tinha carro, para a pessoa não ver eu chegando ali, né? Eu chegava primeiro que ela. Aí depois eu acabei pulando e não comentando com vocês. O que eu fazia quando precisava ter um carro para investigar? Eu falei com amigos e eu contratei um amigo para ser o meu motorista, até quando eu não tinha carteira de motorista. E isso é uma coisa que quem está começando agora, que não tem dinheiro ou não tem idade para fazer carteira de motorista, pode estar fazendo. Tu cobra, sei lá, tu vai começar cobrando R$ 200 a diária. Paga R$ 100 para aquela pessoa. Paga 50% do valor da diária. Aquela pessoa vai ser o seu motorista, ela vai estar disponível ali quando você precisar, e você não vai ficar na mão. Foi uma coisa que eu fiz durante o começo da carreira, né? Vamos ver. É, os 5 pilares foram esses: a paciência, o sigilo total, né? A honestidade, o profissionalismo e a postura. Esses são interessantes para vocês estarem anotando, né? Bom, vamos ver. Tem mais uma pergunta. Já subornou alguém por informações? Eu, digamos que eu já dei ajuda de custo, e a pessoa me deu informações. É, mas na verdade não, eu peço informações para as pessoas e depois eu dou uma ajuda para ela, mesmo se ela não pedir. Por exemplo, você vai para um funcionário de um cartório, você precisa de uma informação. Você pede para a pessoa te dá a informação e você fala, tá, eu vou te dar uma ajuda aí e tal, por você ter me ajudado, eu vou te ajudar. Não sei se é basicamente um suborno, né? E já aconteceu também, por exemplo,
Você precisa estar investigando um adultério e a pessoa estava gastando o cartão de crédito um valor X em tal restaurante. Tu chega no restaurante, foi um negócio que eu já fiz também. Cheguei no restaurante e falei, ó, meu irmão veio aqui, usou o meu cartão para fazer tal coisa e ele estava acompanhado de uma pessoa e eu quero saber quem que é essa pessoa e tal. E fui conversando com o atendente e tal. E ela me apresentou o dono do restaurante e era um restaurante onde que um champanhe ali era R$ 1.000. Tipo, era o melhor restaurante da região ali da cidade. É, Me apresentou o dono ali e falou, ó, essa pessoa, e eu não me apresentei como detetive, eu falei, eu sou irmão de fulano de tal, é, e eu preciso saber, porque ele está com o meu cartão e tal, ele é usuário de drogas, ele está acompanhado de tal pessoa, ele está usando o cartão da empresa, e eu quero saber com quem que ele estava no dia. Aí a pessoa me levou, fez esse favor, né? Eu pedi por favor, né? Me levou, mostrou as imagens e tal. Eu guardei as imagens, eu apresentei pro meu cliente essas imagens. São coisas que eu não obteria se eu não tivesse uma boa atuação também. Então, quem for trabalhar de detetive, além da questão da postura ali, é interessante aprender a ser um ator, né? Ter que incorporar alguns personagens de vez em quando. Acredito que seja isso. Eu vou para a parte de perguntas novamente. Se alguém tiver alguma pergunta, pode estar mandando aqui que eu vou respondendo. Eu agradeço a todos vocês, né, que acompanharam, que fizeram as perguntas, o pessoal que divulgou, eu agradeço novamente. Quiserem mandando as perguntas, eu estarei aqui disponível para estar respondendo pelos próximos minutos, né? Aguardar enquanto o pessoal digita, né? E lembrando, amanhã falaremos sobre como fazer uma campana eficiente. Esse é bem interessante, tem bastante conteúdo também para falar. Frio e calculista. Quase isso, tá? Só. Mas, tipo, dá uma tremedeira, assim. Você chegar, assim, com peita de tipo, sou irmão do fulano de tal, preciso. A maioria das situações, mesmo depois de anos na profissão, dá um frio na barriga. Mas apesar desse medinho, esse medo que dá, é, a gente vai em cima, né? Tem que ir, senão não alcança os objetivos. Vamos ver. Quem tiver mais questões pode estar mandando aí. No começo familiar pegar casos de crimes ou começar com casos conjugais? Não pega crimes no começo não, que pode acabar dando problema. É que no começo, se você não começar com uma estrutura adequada, crimes é muito complicado para você fazer. Começa com localização de pessoas, em primeiro lugar, e casos de adultério. Localização de pessoas é o mais barato para você começar, porque você não precisa ter um veículo, você só precisa saber aonde procurar. É, é isso que você precisa aprender no começo para localizar pessoas, saber onde procurar. E casos conjugais, você só precisa acompanhar a pessoa, é bem simples também. Mas você já precisa de um veículo, um rastreador, para não ser muito difícil, né? Bom, vamos ver. Precisa de uma câmera também. É necessária alguma formação para trabalhar como detetive? Sim, hoje em dia precisa de um curso. Qualquer detetive pode te formar um novo detetive, né? Você precisa só de um curso de investigador que para você ir se cadastrar na prefeitura da sua cidade. Eu comentei um pouquinho antes. É, mas no começo não precisa cadastrar, que você no começo vai ser irrelevante para o governo. A partir do momento que você começar a ter um giro de uns 50 mil anuais, mais ou menos, aí o governo já. Quando você começar a ter um giro de 50, 60 mil, 80 mil, aí tu vai lá na prefeitura, lá cadastra uma microempresa ou um MEI. Se você tiver um sócio, você divide, mas cuida muito com o sócio. Eu tive um sócio e ele me quebrou na pandemia. Um pouco antes da pandemia, ele me deu um golpe e ficou com o dinheiro que a gente tinha da empresa, da expansão da empresa, foi embora para outro lugar
E eu fiquei com a mão na frente e outra atrás, meu neném tinha acabado de nascer, e aí eu me lasquei. E tenha um sócio, mas que seja uma pessoa que seja muito além de confiável. É difícil, mas. Deixa eu ver. Você sabe fazer leitura labial? Leitura labial não. Só o básico de leitura corporal. Mas labial eu não sei não. Vamos ver. Qual a sensação de se disfarçar a primeira vez? Ah, é muito esquisito, né? Tipo, às vezes você pode ficar um pouco com vergonha. Vamos dizer que você vai fazer uma investigação no centro da cidade, perto de alguma loja. O que eu fiz? Eu me disfarcei de vendedor. Aí, tipo, só que aqueles vendedor de rua e tal. E daí comecei a ofertar, levei alguns, na época eram os CDs. E daí eu espalhei os CDs no chão ali, eu tinha que ficar na frente do estabelecimento investigando uma pessoa, a movimentação de uma pessoa. Era um concorrente que queria algumas informações. Queria saber se o fornecedor dele, que era um fornecedor exclusivo dele, estava fornecendo para o concorrente dele. Daí ele me contratou para ficar observando isso aí. Aí eu fiquei de vendedor ambulante de CD, e daí eu tinha que ficar ali, tinha que incorporar o papel, vender o CD, 3 por 10, 1 por 5 e tal, vou comprar amigo e tal, e das pessoas entrando e saindo das lojas ali oferecendo. Aí você tem que perder um pouco da. Opa, boa noite, pessoal. Tem que perder um pouco da vergonha. Quando tava disfarçado de morador de rua também, porque, tipo, tu tem um padrão que você costuma andar. Um jeito, uma postura, um jeito de caminhar. E quando você se disfarça, você tem que mudar totalmente. Tem que mudar totalmente. Tipo, uma postura mais encolhida, mais retraída. É, você tem que deixar crescer barba, cabelo e tal, para você se parecer muito, ficar sujo, e até para sua própria segurança. Se você vai fazer uma investigação junto a moradores de rua ali, se você estiver destoante, é perigoso para você, porque eles vão ver que você não é um deles, entre aspas, né? Vamos continuar. Deixa eu ver, boa noite. Legal aprender e ouvir as experiências. Ó, o Israel Detetive também tá aí. É verdade. Então, é bem bacana. Quando eu converso com outros detetives, eu acho muito bacana isso aí. Tipo, é quase como assistir uma série de detetive, né? Ouvir uma série, porque daí você tá conversando ali, ele te conta uma história, você conta uma história para ele, para ela, né, no caso. E é bem bacana. E entre detetives, assim, é bem legal que vai fluindo, né, a conversa. Se vocês forem se tornando detetives, aí já vão me mandando mensagem no direct aí, conforme o tempo for passando, vocês forem tendo uns casos interessantes, que eu gosto bastante de ouvir essas histórias. Mais perguntas? Vamos ver que hora que é agora. 7h54. Vou ficar mais uns 6 minutinhos até fechar às 8 horas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar, que daí às 8 horas eu encerro. E daí amanhã terá a live das. Como fazer uma campana eficiente. O que vocês acharam da live e tal? Eu não tenho muita habilidades sociais assim na internet, né? Não consigo falar muito bem para a câmera. Vamos ver o que foi mandado agora. Incrível trazer isso mais para a realidade do que apenas ficar na ficção. Realmente a realidade é bem diferente da ficção. É muito divertida também, mas é diferente. Detetive Elias, prazer, tamo junto. Uma pena que cheguei tarde. Bom, eu vou deixar ali no perfil a live para quem quiser acompanhar desde o começo. Eu até não sei como que faz isso, né? Não sei nem como que encerra aqui, pra falar a verdade. Vou fazer live a noite inteira, então. Live incrível, obrigado. Vamos
Vamos ver se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente responde ou a gente já encerra, né? Aqui, ó, enquanto a gente espera ver se vai ter mais alguma pergunta, anotem seus objetivos. Aqui eu tenho todos os meus objetivos anotados ali. É interessante para você estar sempre visualizando aquilo que você quer fazer. Você precisa ter sempre na sua mente o seu objetivo claro, para você não desviar do seu foco, né? No começo do ano eu estava querendo seguir carreira de detetive. É bem interessante. Eu preciso fazer faculdade de Direito? Não, não é necessário. É, bom, é só necessário fazer um curso de investigação. Alguns cursos, eu recomendo. Um você já consegue começar. Mas com o tempo é recomendável fazer mais cursos. Faculdade de Direito é interessante também fazer, mas normalmente quem trabalha de detetive. Eu tenho um detetive que um parceiro aqui da cidade que ele é advogado e jornalista também. E gosta de trabalhar de detetive. Mas você pode trabalhar só fazendo curso mesmo, caso você queira. Mas meu amigo, porque às vezes o poder público dificultar as informações pra gente. Realmente é bem complicado isso aí. A gente tem que lutar contra o sistema quase, né? Porque o pessoal não gosta muito de ajudar os detetives, né? Só que a gente se vira, né? A gente dá um jeito pra conseguir as informações de outras maneiras, né? E conforme a gente vai conseguindo amigos e conhecidos, até o pessoal começa a ajudar a gente, né? Você consegue um parceiro na política, de um policial, o pessoal do cartório. Um livro que eu indico, é sério, eu lembrei agora sobre isso aí. Eu super indico o livro Manual de Persuasão do FBI. Agora, eu não me engano, se eu não me engano, é esse livro. Eu li faz muito tempo. Através dele eu consegui fazer um negócio que eu me orgulho bastante. Eu usei a fórmula da amizade. Eu não lembro se é esse livro, mas eu acho que é a fórmula da amizade, que está nesse livro. Depois dei uma pesquisada no Google. Através dessa fórmula eu consegui fazer amizade com um delegado. Eu investiguei, eu procurei qual que era o delegado da minha cidade. Eu comecei a criar ocasiões pra gente se encontrar sem se encontrar, sabe? Tipo, acontecer, cruzar por ele e tal, porque geralmente o pessoal é, é mais fechado, né? Tanto porque o risco que um policial corre é muito grande, então eles não vão fazer amizade com qualquer pessoa. E eu comecei a usar a frequência, intensidade e tal, para começar a fazer amizade com esse delegado. E porque eu precisava de uma pessoa forte, de uma pessoa que tivesse um cargo bom para ter um respaldo caso desse algum problema. Porque, tipo, eu gosto de investigar casos de crimes, coisas mais macabras, né? Então eu sabia que em algum momento eu poderia ter algum problema. E essa fórmula foi o que eu usei para conseguir. E eu até no meu curso eu pretendo tá ensinando essa fórmula para o detetive, né, que tem interesse em estar fazendo todos esses passos e está conseguindo cultivar pessoas que podem ajudar, né, na carreira. Vamos ver. Já li, bem legal. É a Joyce do Conhecimento Viral ali. Ela sempre cita esse livro, eu já vi ela citando algumas vezes. É bem importante esse conhecimento aí. Brigadão. Tá dando 8 horas já, então vamos encerrar. Vou achar aqui onde que encerra. Muito obrigado e espero vocês amanhã, às 7 horas. Até mais. Deixa eu ver como que encerra aqui. Achei. Ou não.